Olá, vamos tratar na aula de hoje sobre os títulos executivos judiciais. Como nós já vimos, em outra aula, o título executivo é uma condição necessária e suficiente para a instauração de um processo de execução. Não é possível a prestação da tutela jurisdicional executiva sem que se esteja munido de um título executivo. O Liebman, Enrico Túlio Liebman, dizia que o título é a condição necessária e suficiente, então, para a deflagração do processo de execução. E seria a metáfora do bilhete de ingresso, né? Estando diante de um título, você pode instaurar um processo de execução. Não estando, você tem que buscar este título por meio da propositura de uma ação de conhecimento. E então, no estudo do título executivo, nós vamos falar na aula de hoje sobre os títulos executivos judiciais. A importância prática disso se dá justamente porque nós temos uma variação procedimental conforme o título. Então é importante que você mentalize que tipo de título que você está diante para que você também obedeça o procedimento próprio. Para tanto. Então, na aula de hoje vamos falar especificamente sobre o título executivo, os títulos, executivos judiciais, que estão previstos no artigo 515 do Código de Processo Civil. Bom, então vamos dissecar o estudo do artigo 515 do Código de Processo Civil, e que lá elenca, então, o rol dos títulos judiciais. E a primeira hipótese, então, que nós temos, como você pode perceber, é que toda e qualquer decisão proferida no processo civil, né, que reconheça a exigibilidade de uma obrigação de pagar quantia, de obrigação de fazer, de obrigação de não fazer ou de entregar coisa, havendo então reconhecimento dessas modalidades obrigacionais numa sentença de mérito, então esta sentença será título executivo. Aliás, é o título por excelência aqui no civil, não? Então, havia um debate, no sistema anterior acerca de apenas as decisões condenatórias terem a natureza de título executivo. Não se reconhecia, por exemplo, as decisões declaratórias, as sentenças declaratórias ou as constitutivas, a possibilidade de execução. O professor Marinoni dizia que as decisões, por exemplo, constitutivas e declaratórias eram autossuficientes e as condenatórias eram não autossuficientes, então ensejavam a propositura de uma ação de execução. Eventual discussão acerca de se a decisão declaratória, a sentença declaratória, pode ou não ser executada, me parece que esse debate ficou para trás. Então, não importa que qualquer decisão que você esteja diante, que diga, que reconheça ali naquela decisão, então, uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, perdão, de não fazer ou de entrega de coisa, que é a gênese do sistema obrigacional. Então, havendo esta previsão, isso por si só basta. Não há necessidade de qualquer digressão acerca da natureza daquela decisão. Então, se condenatória, declaratória, não importa. Havendo a presença, então, dos elementos obrigacionais, nós temos até precedente do STJ, antigo, até um pouco antigo, botando uma pá de cal nesses debates, dizendo que, havendo elementos obrigacionais da decisão, não importa que tipo de decisão que nós estamos diante. Então, tendo presente os elementos obrigacionais, e aqui está se tratando, por exemplo, das prestações, de prestação, que é um fazer, não fazer, entregar coisa, um pagar. Então, estando presentes os elementos obrigacionais, isso confere a executividade a esta decisão judicial. Então, a sentença civil é o primeiro dos títulos executivos judiciais aqui na nossa análise. A segunda hipótese é a decisão homologatória de autocomposição judicial. Como vocês bem sabem, o sistema do Código de Processo Civil de 2015 passou a estimular
a autocomposição. Passou a prever a presença de novos atores processuais, inclusive coadjuvantes, né, como o mediador, o conciliador. Instaurou-se ali, né, no âmbito do procedimento comum, incluiu-se, melhor dizendo, a audiência de mediação e conciliação, e o magistrado também, em qualquer audiência, ele é instado a buscar um acordo entre as partes. Então, há um estímulo, né, para que a autocomposição ocorra. E se ela se der dentro do processo, ou seja, nós temos um litígio em curso e as partes fizerem um acordo, né, então esse acordo deve ser submetido ao magistrado que vai homologá-lo por sentença. Então vai ser uma sentença homologatória daquele acordo. Então, como foi formalizado por sentença, então nós estamos diante também de um título executivo judicial. Nestas duas hipóteses que eu acabei de narrar, do inciso 1º e do inciso 2º, o descumprimento, né, destas decisões vão dar ensejo ao cumprimento de sentença. Então, basta um mero requerimento da parte interessada, apontando ali o inadimplemento obrigacional e pedindo a providência, que é a solução da crise de efetividade ali apontada, não é? Então, que se deflagre um cumprimento de sentença, que é uma mera fase executiva nessa perspectiva do sistema que nós estamos analisando, ok? Então, no mesmo processo, né, se não houver o adimplemento obrigacional, daquela obrigação ali constante, né, na sentença, então vai se instaurar uma fase executiva pelo interessado mediante um simples requerimento. Bom, a próxima hipótese aqui requer um certo cuidado, né, de você que esteja me ouvindo aí. Então aqui fala decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. Esse aqui que é o ponto. Extrajudicial. Aqui está o ponto que você precisa mentalizar. As partes fizeram um acordo fora do ambiente judiciário. Fora. Então, e aqui está se dizendo o seguinte, se esse acordo feito extrajudicialmente, se você quiser dar ares ou conferir uma natureza de título judicial, você terá que submetê-lo ao judiciário para que um juiz o homologue este acordo. E aí você teria que pegar este acordo extrajudicial e intentar uma ação pelo procedimento de jurisdição voluntária. Então, e buscar perante o magistrado a homologação deste acordo. E a função do magistrado seria apenas de analisar requisitos formais, como, por exemplo, objeto lícito, agente capaz, né? Enfim, questões formais de cunho contratual. Me parece que isso é uma versão um pouco burocratizada. Sinceramente, eu não vejo muito sentido nisso daqui, né? A não ser que a parte faça muita questão de se valer da ritualística do cumprimento de sentença, da execução que se vale, né, pelo rito do cumprimento de sentença. A não ser que se faça essa questão. Porque, como nós sabemos, nós já vimos na aula sobre títulos extrajudiciais, nós analisamos que o contrato assinado por duas testemunhas, isso por si só já é título. Só que natureza extrajudicial. Então basta um contrato simples com duas testemunhas. E as testemunhas não precisam nem estar presentes, conforme a jurisprudência do STJ, no momento do ato, né? Então elas podem assinar isso depois. Enfim, para que se confira a natureza de título executivo. E me parece que o sistema da execução por título extrajudicial é tão eficaz quanto o sistema da execução por título judicial. Então eu confesso que eu não vejo muita utilidade nisso. Mas caso as partes queiram transmudar, né, então, o acordo extrajudicial em título judicial, né, porque se ela já tiver o acordo extrajudicial com duas testemunhas, já tem a natureza de título extrajudicial. Agora não, quer transmudar isso para título judicial, para eventual inadimplemento seguir o rito ali do cumprimento de sentença. Ok, então que
pegue este acordo então e vá para o procedimento de jurisdição voluntária, leve a um magistrado, mas lembrando que isso aqui pode às vezes até demorar porque é algo não urgente e os magistrados estão assoberbados de serviço, não é mesmo? Então, milhares de processos em todas as varas, então você teria que ter um pouco de paciência aqui até que o magistrado pudesse ali homologar este acordo. Eu, sinceramente, eu não vejo utilidade muito nisso, não. A não ser que você faça a questão mesmo. Disso falei da ritualística dos títulos judiciais. Pois bem, tem um canal aberto aqui para tanto. O formal de partilha, né? Ou a certidão de partilha. Podemos aqui trabalhar isso aqui de forma sinônimo, né? Formal ou certidão de partilha, que nada mais é a decisão ali final, né, num processo de inventário. E no processo de inventário, então, vai ser expedido ali o formal de partilha, ou também a certidão de partilha, por isso que tem autores que trabalham isso como forma sinônima. Então, o que você precisa mentalizar é o seguinte: se ali for reconhecido um direito de crédito a eventuais, a quem quer que seja, né? Mas geralmente é credores, né, do falecido, então é possível que se proceda uma ação de execução amparada no formal ou na certidão de partilha. E a execução seria deflagrada em face do inventariante ou dos herdeiros. Né? Então é perfeitamente possível. E isso então, tem natureza de título executivo judicial. Ok? A outra, que é bastante interessante também. Crédito do auxiliar de justiça. Qualquer crédito com relação às custas, emolumentos ou honorários. A gente vê muito isso. Não muito, né, mas não é incomum, né, com relação aos honorários periciais, que geralmente eles são adiantados, né, metade dos honorários são pagos antes da realização da perícia e a outra metade é pago após a entrega do laudo pericial. Então, por vezes, e não raro, pode acontecer o inadimplemento com relação a esse o pagamento dessa verba honorária do perito. Então, caso isso aconteça, basta que o juiz da causa declare, né, isso por uma decisão judicial, pode ser na própria sentença, ou pode ser por uma decisão judicial simples, né, por exemplo, uma interlocutória. Né? Então, aqui, porque o CPC fala que declaração judicial é um crédito declarado pelo magistrado. Então, basta o magistrado declarar, olha, que o auxiliar da justiça tal, por exemplo, o senhor perito fulano de tal, né, prestou o serviço tal e restou inadimplemento referente aos seus honorários periciais no valor de tanto. Então, bastante simples aqui, não tem muita dificuldade com relação a isso. Precisa apenas que seja declarado pelo magistrado, ok? Esse é um ponto, então, bastante interessante. E o crédito, né, do oficial de justiça, ou do auxiliar de justiça, perdão, ele vai ser, então, ter a natureza de título judicial. Okay? Então, vai seguir a execução pelo rito do cumprimento de sentença. E nós temos aqui um caso bastante interessante e até um certo ponto polêmica, né, na minha visão, que é o da sentença penal. Penal condenatória, né, com trânsito em julgado. Então, é um ponto aqui bastante interessante que você precisa mentalizar. Primeiro ponto, é efeito da sentença penal, né, no artigo 91, inciso 1º do Código Penal, então ali afirma que é efeito da sentença penal tornar o dever de indenizar, fixar o dever de indenizar. Por parte de quem? Por parte do autor do delito que foi ele condenado. Então, em prol de quem? Da vítima ou dos seus sucessores, caso a vítima tenha falecido. Então, fixa o ante beatur, ou seja, que deve se pagar uma indenização. E até 2008, isso andou muito bem, porque nós tínhamos ali o reconhecimento, então, do ante beatur, né, no âmbito da justiça penal, e apenas isso. Apenas a certeza e a exigibilidade. Exigibilidade, então, a partir do trânsito em julgado. Porque, como estamos falando em penal, a presunção de não culpabilidade até que haja o trânsito em julgado. Ok. Pois bem, então,
A questão que se coloca aqui é a seguinte: até 2008, né? Em 2008 nós tivemos a Lei 11.719 de 2009, que acabou fazendo várias reformas. Em 2008 tivemos várias reformas, mudaram os procedimentos no processo penal, mudou a ritualística do júri e também o sistema das prisões cautelares, né? E a 11.719 acabou alterando o artigo 387 do Código de Processo Penal. E ali incluiu, no inciso 4º, incluiu que o juiz penal, ele, quando da sua sentença, ele vai arbitrar o valor a título de indenização. Qual o problema aí? Porque até 2008, quando a gente não tinha essa lei, 11.719, né, quando veio prever isso daí, até 2008, então, a apuração de valores se dava no cível. Você pegava a sentença penal condenatória e instaurava um procedimento de liquidação de sentença na vara cível. Isso é reduto da vara cível, não é reduto do sistema penal. Até porque no direito, no processo penal, não se desenvolve contraditório com este objeto, né? Valor de indenização. Não se tem. Lá no salvo o melhor juízo, né? Eu não sou advogado criminalista, mas salvo o melhor juízo, o desenvolvimento da atividade processual ali é com relação a se o fato é delituoso ou não é, se aquele fato é típico ou não, se é ilícito, se tem alguma excludente de ilicitude e se ele é culpável, né? Então o debate ali é esse, né? E é claro, a forma de aplicação da pena e o regime de cumprimento. Então não há um debate em contraditório no processo penal acerca de valores da indenização. Então, como que o magistrado, no processo penal, ele vai arbitrar um valor? Me parece, um jogo de palavras aqui inevitável, que isso seria uma decisão arbitrária, né? Por ferir o contraditório. Pois bem, isso está lá no 387, inciso 4º do Código de Processo Penal. Então, o juiz penal, ele vai arbitrar um valor. Tudo bem. Então, o que a gente faz com isso? Se esse valor for insuficiente, né, muitos autores defendem a ideia de que isso não impede a discussão aqui no cível, por meio do incidente da liquidação de sentença, por meio da instauração da liquidação de sentença. Então é perfeitamente possível que você rediscuta esses valores, né? Realmente a parte interessada, né, a vítima, os seus sucessores, rediscutam esses valores no cível, por meio da liquidação de sentença. Aliás, até aqui no canal nós temos uma aula sobre liquidação de sentença. Ficam todos convidados aí a assistir. A gente fala das modalidades de liquidação. Então, meus caros, eu vejo isso aqui como uma parcimônia, né? A sentença penal condenatória transitada em julgado é título executivo? Sim. Mas ela deveria fixar apenas o an debeatur. O quantum debeatur, né, o quanto que se deve, teria que ser apurado, então, antes de se deflagrar o cumprimento de sentença, teria que se deflagrar um procedimento de liquidação, de apuração desses valores, né, conforme o devido processo ali previsto no artigo 509 até o 512 do Código de Processo Civil, como era até 2008. Né? Convenhamos, o legislador tem hora que altera a lei, né, sabe-se lá com que intenções, não é mesmo? Pois bem, meus caros, então, como nós, lá em direito penal, nós temos o princípio da pessoalidade da pena, ou intranscendência da pena, que a pena não passará da pessoa do agente, então apenas quem pode responder a essa execução, quem pode figurar como executado, é aquela pessoa que foi condenada com o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Lembrando que lá no processo penal, a forma de você questionar o trânsito em julgado, uma decisão transitada em julgado, é a revisão criminal. Aqui no cível é a ação rescisória. Lá é a revisão criminal. Então, se o condenado conseguir êxito, lograr êxito na revisão criminal, aí você vai ter duas situações. Então, ele logrou o êxito, então desconstituiu aquela coisa julgada. Ele foi considerado, por exemplo, inocente, né, na revisão criminal. Imagine o seguinte: se a execução aqui estiver em curso, essa execução tem que ser extinta imediatamente. Se a execução já se aperfeiçoou, por exemplo, já houve penhora, avaliação, expropriação, já houve até o pagamento da indenização,
via ação de execução, aos seus herdeiros, a vítima aos seus herdeiros. Se isso já aconteceu, olha só, se na revisão criminal ele conseguiu reverter aquela condenação, o condenado, então condenado, que sofreu a execução, ele vai poder propor uma ação de repetição de indébito. Repetição de indébito. Muito interessante, porque o título, né, que embasava aquela execução, ele não mais subsiste. Então, logo, o pagamento aquele valor na execução foi indevido. Então, caberia ação de repetição de indébito. Muito interessante esta consideração. O próximo título, então, nós temos a sentença arbitral. A sentença arbitral, né, como vocês sabem, ela é proveniente da arbitragem, que é uma justiça não estatal, justiça privada. E ela é até estimulada, ela é regulada pela Lei de 9.307, então, que regula. Então, a arbitragem ela é constituída por uma cláusula arbitral, ou por um compromisso arbitral, enfim. E as decisões ali proferidas, elas são equiparadas, então, a sentença arbitral é equiparada a uma decisão judicial. Tanto é que ela foi alçada aí, como você pode ver, ela foi alçada na categoria de título judicial. Olha que curioso. Então é um título formado na esfera privada, na justiça privada, a arbitragem, mas que é equiparada a título judicial. Então, bastante interessante esta possibilidade. E essa é uma outra muito interessante também, a sentença estrangeira. A sentença estrangeira, ela pode ser cumprida aqui no Brasil, desde que passe pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos a emenda constitucional 45, né, que retirou a possibilidade do STF de fazer homologação de sentença estrangeira e transferiu isso para o STJ. Então, e foi editada até uma resolução de número 9 de 2005, né, que passou a regular o processo de homologação de sentença estrangeira. E aqui nós temos apenas um juízo de delibação que o STJ faz, apenas a análise de requisitos formais. Por exemplo, se houve citação lá no país estrangeiro, se aquela decisão proferida lá produzir efeitos lá, tem eficácia lá, porque não faz sentido lá ser ineficaz e aqui ser eficaz, né? Se há o respeito a normas de ordem pública, se aquela decisão estrangeira, que está em língua estrangeira também, se ela foi traduzida, né, com as devidas formalidades, tradução juramentada. Então, tem até precedente do STJ que, se verificar que foi proferida por um juiz parcial, ela não é homologada aqui. Então, percebam, e aqui no canal também, na playlist Direito Internacional Privado, tem uma aula que eu explico isso, né? Então, fica o convite aí, se você quiser dar uma aprofundada um pouco maior sobre isso. Então, percebam, a decisão estrangeira, para que ela seja considerada, então, título executivo, ela precisa ser homologada pelo STJ. Tem até algumas situações que não precisa de homologação, como, por exemplo, divórcio consensual, os títulos executivos extrajudiciais, né, no estrangeiro, enfim. Tem algumas situações em que não precisa da homologação. Depois, se você tiver interesse, dá uma lida no artigo 960 a 965 do Código de Processo Civil. Ok? E se você tiver interesse, aqui na playlist Direito Internacional Privado, eu trato sobre carta rogatória e homologação de sentença estrangeira, uma aula específica sobre esses dois temas. Então, meus caros, e uma peculiaridade muito interessante aqui. Na decisão estrangeira devidamente homologada pelo STJ, se homologada for, né, então essa execução vai tramitar perante a Justiça Federal. Então esse é um detalhe muito interessante que você precisa mentalizar, ok? E o STJ também está autorizado a deferir medidas cautelares também. Ainda, né, em complemento aqui, porque a sentença estrangeira, e aqui fala em decisão interlocutória estrangeira, né? Então também é possível de ser, ela vai ser equiparada a título judicial. E aqui nós estamos falando da carta rogatória, em que há um pedido de providência, né? Providência jurisdicional aqui então,
uma decisão interlocutória. Então, por exemplo, imagina que tenha sido concedido alimentos lá e precisa executar isso aqui. Mas lá foi em decisão interlocutória, né? Então, para que, no caso de decisão interlocutória, precisa passar pelo exequatur do STJ, o exequatur, que nada mais é a análise dos requisitos formais. Requisitos formais, então, que é conferido, né, a carta rogatória, então, e para que seja cumprida aqui. Esse exequatur, né, por meio de carta rogatória, são providências que o Estado solicitante faz aqui, a República Federativa do Brasil, por meio do, às vezes, Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, que aí passa pelo STJ para ver se o STJ aprova, né, a análise de requisitos formais. Também tem uma aula sobre carta rogatória aqui na playlist, como eu te disse. Então, fica aí o convite caso você queira aprofundar. Então, isso aqui vai adentrar no sistema da execução por título judicial. Ok? Então, é bem interessante essas peculiaridades, tá? E a carta rogatória, então, que é um pedido de providências ao judiciário brasileiro, né, pode ser tutela de urgência, penhora, avaliação, citação, intimação, né, bloqueio de bens, penhora online, enfim, uma série de medidas que podem ser tomadas. Então, isso adentraria aqui numa natureza de título judicial. Ok, meus caros? Então, fica aí o convite, né, caso então você queira aprofundar, para ver as outras aulas como eu fiz mensal, tá bom? E lá eu falo de jurisprudência, de vários outros temas para você ir além. Bom, então era isso. Muito obrigado e até a próxima.